candidato Alberto Fraga, do DEM. Para acompanhá-lo, chamamos à mesa a presidente do CREA-DF, a senhora Fátima Có, e o presidente do CAU-DF, o senhor Daniel Mangabeira. A partir de agora, o mediador Marcelo Moraes irá conduzir os trabalhos. Bom, boa tarde a todos, boa tarde ao candidato Fraga. É um prazer recebê-lo aqui na Casa da Construção Civil do Distrito Federal. Como em todos os outros painéis, eu vou fazer uma leitura bem rapidinho aqui das regras, só para que todos fiquem cientes. Lembrando o senhor e aos presentes que estamos sendo acompanhados também na rede de computadores, na página oficial do Sinduscom-DF no Facebook, e já passaram por lá hoje mais de 5.000 pessoas, e daqui a pouquinho a gente traz o número atualizado dos que estão nos acompanhando ao vivo. Boa tarde a todos. Foram convidados para este evento 5 candidatos mais bem colocados, conforme pesquisa de intenção de voto Datafolha, registrada no Tribunal Superior Eleitoral, no dia 6 de setembro de 2018. A candidata Helena Pedrosa, do PROS, que é líder nas pesquisas, foi convidada, mas optou por não participar do evento, posição que o sindicato respeita. O Sinduscom-DF, então, consultou seus associados sobre os demais candidatos, que estavam empatados tecnicamente, e resolveu convidar Alexandre Guerra, do Novo, para essa vaga disponibilizada pela candidata Helena Pedrosa. Ao todo, candidato, nós teremos um bloco de 45 minutos, ao todo, para o senhor poder expor o seu programa de governo. Essa exposição ela se dará com 12 minutos iniciais, tem uma tela ali à direita do senhor com o cronômetro, para o senhor acompanhar. Depois dos 12 minutos eu sortearei um tema surpresa aqui, e o senhor terá mais 3 minutos, e aí partiremos para as perguntas das entidades da mesa e também as perguntas que virão da plateia. Após a exposição, o presidente do Sinduscom-DF e o presidente da Fibra farão uma pergunta padrão a todos os candidatos, é a mesma para todos, cada um fará uma para o senhor. Cada presidente de entidade aqui, à minha esquerda e lá na ponta direita, também fará uma pergunta. As perguntas da plateia deverão ser formuladas somente por escrito, em letra legível, utilizando as fichas disponíveis com as recepcionistas do evento, que estão circulando no salão. Basta pedir a ficha e devolver a ela, que ela chega até nós. Lembramos que perguntas são direcionadas preferencialmente ao setor da construção civil. Cada pergunta terá duração de 1 minuto e as respostas deverão ser dadas num tempo máximo de 3 minutos cada um. Não serão permitidas réplicas, a condução do encontro será feita por mim, que sou o coordenador dos trabalhos, e também vou acompanhar o tempo da exposição e das perguntas. Lembramos que esse é um evento técnico, programático, mais uma vez, com foco na construção civil do Distrito Federal, e isso posto contamos, como já contamos nos painéis anteriores, com a colaboração da plateia, para que não se manifeste de forma inadequada durante a palavra dos candidatos. Aproveitamos o ensejo para também agradecer a presença dos assessores do candidato Alberto Fraga e de seus correligionários, e de todos os presentes aqui no auditório do Sinduscom-DF. Por fim, reforço que nosso evento está sendo transmitido, como eu já disse, ao vivo na página do Sinduscom-DF no Facebook. Candidato, seja muito bem-vindo, e o senhor tem 12 minutos aí livres para, obviamente, tratar de temas da construção civil também, mas o senhor pode ficar à vontade para falar dos temas que o senhor achar mais convenientes. Obrigado pela presença. Muito obrigado, doutor Marcelo. Quero agradecer a oportunidade e pedir até desculpas, porque, falando na minha assessoria, mas minha assessoria falhou quando não me trouxe nem o plano de governo para a gente discutir aqui. A verdade, o que eu sinto é que nós estamos num setor onde nós temos demonstrado todo o interesse para que a gente, através de uma parceria, a gente possa ter a nossa cidade de volta ao desenvolvimento, onde nós sabemos em que nos últimos 8 anos a nossa cidade perdeu a capacidade de gerar empregos. Em consequência disso, assistimos com muito pesar várias empresas deixando o Distrito Federal, deixaram o Distrito Federal, e outras empresas, por falta de opção, tiveram que fechar as portas. Uma cidade como Brasília, que precisa de ter o seu sistema viário constantemente aí atualizado, porque
Estamos vivendo uma fase onde muitos gargalos no trânsito vêm acontecendo e há necessidade urgente de prepararmos algumas mudanças no nosso sistema viário. Cito aqui várias construções de viadutos que são necessários para que a gente possa continuar dando fluidez ao nosso trânsito. Me apavoro quando lembro que eu era secretário de Transportes e encomendei um estudo na Universidade de Brasília, onde apontava as vias de Brasília como veias no corpo humano. E esse estudo mostrava que em 2020 a cidade pararia por falta de alternativas e o trânsito iria parar. O sistema viário não comporta a quantidade de veículos que se despeja na cidade. São mais de 350 emplacamentos por mês, e isso, a cada dia que passa, a situação se agrava. Em virtude, entendemos que há uma necessidade, sem ferir o plano urbanístico da cidade, e construirmos túneis, como, por exemplo, o exemplo melhor disso é na nossa IPTG. Quando nós construímos a IPTG, e ao contrário dos governos subsequentes ao nosso, não deram continuidade ao que foi feito, que era o Programa de Transporte Brasília Integrada, onde acham que a IPTG é o fim do Brasília Integrada. A IPTG é apenas o meio, o início do Brasília Integrada, na linha verde, tem início lá na Fundação Bradesco, na Avenida Hélio Prates, aonde vai até Comercial e Sandu, desemboca no centro de Taguatinga, aí sim pega a IPTG, tudo isso que eu estou falando em corredores exclusivos. Da IPTG pega a Estrada Parque Indústrias Gráficas, a EPIG, desemboca no eixo monumental e chega, portanto, na rodoviária. É um projeto que, se Deus quiser, nós vamos retomar. É um projeto que faz com que, pelo menos, os nossos motoristas, os moradores de Brasília, abandonem um pouco o carro e passem a andar num transporte coletivo, pelo menos confortável. Esse tempo de trajeto, de viagem, nos nossos estudos, dava em torno de 25 a 28 minutos dentro de um BRT. E a gente vê que, por falta de conhecimento do projeto, vieram 2 governos e sequer deram início ou continuidade a uma obra tão importante. Criticam as paradas do lado esquerdo. No mundo inteiro, os melhores sistemas de transporte público, corredor, é no centro. As paradas do lado esquerdo só exigiria uma condição, que os ônibus que fossem comprados tivessem portas do lado esquerdo. Mas teve alguns técnicos que disseram que o projeto estava errado. Como se fosse uma coisa impossível você ter um ônibus licitado com porta do lado direito e do lado esquerdo. E eu ainda falei, olha, só ver os metrôs. O metrô tem porta do lado direito e do lado esquerdo, depende. E deixamos essa licitação pronta e, infelizmente, os governos subsequentes não deram continuidade. Uma grande obra também que temos que fazer na cidade é o túnel de Taguatinga. Aquele estrangulamento ali já era previsto. Eu me recordo que eu dei uma entrevista dizendo, olha, isso aqui, nós vamos ter um estrangulamento. O túnel é uma obra cara, que na época custava 280 milhões, conseguimos recursos, mas infelizmente não conseguimos, o governo não concluiu, não acabou, e nós perdemos o dinheiro e perdemos uma obra importantíssima.
Fizemos, na época, grandes obras do sistema viário. Ainda hoje passei por um viaduto ali da QNL, né, que ligava a QNL e Samambaia. Hoje está lá servindo muito bem a população. Ao discutir o sistema viário, insisto em dizer que muitos outros viadutos terão que ser construídos, como o Recanto das Emas, da QI 25, ali no Jardim Botânico, a necessidade disso. Enfim, estou dizendo isso porque, pelo menos, queremos fazer um governo sinalizando para cada um dos senhores responsável por essas obras que irão concorrer, que nós vamos fazer um governo e vamos voltar a ter as construções. O setor de incorporação, não preciso falar que o Noroeste está precisando de muitas coisas ali, precisam ser feitas. O governo simplesmente jogou o setor, vendeu os terrenos e esqueceu os seus compromissos, abandonando infraestrutura, abandonando qualquer tipo de outra obra. Equipamentos públicos nem se fala, que eu acho que o Noroeste nem existe. E tudo isso mostra negligência, para não falar da omissão dos governos com relação a essa questão. Pretendemos ainda nessa área trazer o VLT para a W3, o BRT para a região norte, que é uma região muito solicitada e reclamada. E aqui quero dizer que a melhor obra desse governo, eu me orgulho muito de dizer que foi um projeto que foi idealizado. Na época, nós pedimos a STS, se eu não me engano, uma empresa de projetos, que fizesse aquele projeto do trevo de triagem norte. A STE está aí? Pode testemunhar, não é? Se eu estou falando a verdade ou não. Então, nos orgulhamos muito de ter encomendado esse projeto. Esse projeto foi idealizado pela nossa gestão na Secretaria de Transporte, através da STE, porque nós preferimos, ao invés de atender um apelo do governador na época, o governador Arruda, que queria fazer uma ponte ali no Lago Norte, os moradores não aceitavam a ponte, e o desafio, então, foi de apresentar aquele projeto para abandonar a ideia da ponte no Lago Norte. E vocês podem observar que realmente é um belo projeto. O governador Agnello não teve como fazer, fez a licitação, mas não teve a capacidade de executar o projeto. O governador Hollenberg, por sua vez, sortudo, pegou tudo de mão beijada. É uma bela de uma obra, mas a semente foi plantada na gestão do governo Arruda, quando eu era secretário de Transportes. Como também o da Granja do IP até o Colorado, porque nós fizemos a duplicação da DF-150 e já imaginávamos que não tinha como fazermos a duplicação da DF-150 sem dar uma continuidade numa pista marginal, né, para tirar, não desaguar o trânsito pesado que já vem daqueles condomínios lá da DF-150, que não caísse na BR-020, uma vez que o trânsito já é bastante pesado, por ser uma rodovia, e absorver também o trânsito que vem de Planaltina e outros condomínios. E hoje, graças a Deus, essa pista também logo, logo será concluída para desafogar a situação. Estou falando mais no sistema viário, porque é o sistema que, quando a gente fala em pavimentação, quando falamos em viadutos, é o setor que eu acho que o Sinduscom é o mais interessado. E quero dizer que no nosso governo, se Deus quiser, voltaremos a ter essas obras, voltaremos a gerar empregos, que é o mais importante numa cidade com 320 mil desempregados, e isso explode a violência e a qualidade de vida do brasiliense cada vez mais está sendo preocupante. Era isso. Muito obrigado. Obrigado ao candidato Alberto Fraga.
já guardou um minutinho que a gente pode aproveitar no final, fazendo algumas perguntas a mais, para explorar aqui o máximo suficiente dentro dos 45 minutos que nós teremos. Sortear um tema aqui para o senhor, então, dentre aqueles 20 temas que foram encaminhados para a sua assessoria. Esse aqui é bom. Procedimentos de licenciamento ambiental das obras e empreendimentos. Eu vou ler um trechinho para o senhor aqui. Procedimento de licenciamento ambiental das obras e empreendimentos. Esse é o tema sorteado pelo candidato Alberto Fraga. Eu vou dar uma lida aqui numa colinha que a gente tem para auxiliar quem está nos assistindo, mas ela é bem curtinha. Agilidade no processo de licenciamento ambiental e seus tipos e etapas. Licenciamento ambiental, basicamente. O senhor tem 3 minutos para a resposta ou o tempo que o senhor precisar. É um tema que nós temos que ter cuidado. Eu tenho falado que, às vezes, também há um excesso, mas nós temos que cuidar do meio ambiente. As licenças são demoradas? São, mas nós temos só que agilizar a forma como se concede essas licenças. Não pode ser concedidas de forma irresponsáveis, mas também não pode demorar uma eternidade, como a gente sabe que às vezes acontece. Nós temos um problema aí que, no meu modo de ver, é falta de boa vontade. Nós temos a DF-001, faltam 11 quilômetros para ser asfaltada. Eu fiz de tudo para asfaltar ali no Lago Oeste, ali que liga lá na 080. Eu fiz de tudo para asfaltar aquilo ali. Eu prometi para o Instituto Chico Mendes túneis, por causa dos animais. Eu queria colocar cercas, alambrados, para que os animais não fossem atropelados. Nada disso resolveu. Eles simplesmente fincam o pé e dizem que não vão asfaltar, e está lá. A DF-01, todo mundo sabe que ela é um quadrado em volta do Distrito Federal. O único lugar que não é asfaltado é lá. É lá. Então, acho que deveria ter um pouco mais de bom senso, porque aquela pista asfaltada, nós iríamos tirar um pouco do trânsito, tanto da EP, ali da 020, como também da 080. Era uma forma de evitar que todo mundo desaguasse na estrutural. É inadmissível esse excesso de zelo. Aí é por isso que, às vezes, quando se fala licença ambiental, as pessoas ficam preocupadas, porque muitas vezes esquece-se o desenvolvimento, esquece que a cidade precisa de uma válvula de escape e a gente acaba esbarreirando no excesso de zelo com relação às licenças ambientais. São necessárias. Temos que ter responsabilidade, mas também não podemos permitir que esse tipo de posição ideológica, muitas das vezes, atrapalhe o desenvolvimento da cidade. Obrigado, candidato. Partimos, então, aqui para as perguntas da mesa, começando pelo nosso anfitrião, presidente do Sindicato da Construção Civil do DF, doutor João Carlos Pimenta. Como o senhor já sabe, tem 1 minuto para a pergunta. Doutor João, por favor. Só fazendo aqui aquela observação que eu fiz aos outros, essa pergunta é a mesma para todos os candidatos. Na verdade, Fraga, não são bem perguntas, são provocações, são 2 só, para que o candidato faça aqui o compromisso que o governador vai ter que assumir com a gente. Ok? Então, não são bem perguntas, é a oportunidade de firmar os compromissos. O setor da construção se vale das contratações públicas e do mercado imobiliário para cumprir seu papel de reagir com celeridade aos investimentos, movimentar com abrangência a cadeia econômica, além de manter em seu quadro de colaboradores elevado percentual de mão de obra não especializada. No DF, o setor se encontra com atividades aquém do necessário à manutenção das estruturas das empresas instaladas e da geração de nível desejável de empregos. Ainda assim, num árduo, sério e incessante trabalho, as entidades unidas, eles estão aqui, vêm obtendo, junto aos 3 poderes, conquistas que visam possibilitar a continuidade do exercício de nossas atividades. Perguntamos, são 2. O candidato Fraga firma compromisso de que nosso setor será ouvido pelo governador Fraga desde o governo de transição, para que nosso trabalho não se esvaia e que nossos pleitos novos sejam avaliados. 2. Como pode ser quantificada e descrita a vontade política que o governador Fraga firma como compromisso para viabilizar a sobrevivência da construção no Distrito Federal? Doutor João Carlos, tenha o senhor a certeza, e todos o Cidiscom, que nós vamos buscar essa parceria, até mesmo porque a área que eu mais
conheço, que é a área de segurança pública, precisa que os senhores gerem esses empregos, recebam a mão de obra, para que a gente possa tirar essa cidade desse buraco da UTI, né? Nós acreditamos que o setor produtivo, juntamente com as micro e pequenas empresas, são os grandes responsáveis pela geração de emprego. Em 2006, 2007, 2008, basta ver os números. Tinha emprego, a violência era menor. Nós tínhamos uma economia, vamos dizer assim, ativada. Hoje está tudo ruim, está tudo ruim. Então eu firmo o compromisso e quero dizer, não é só firmar o compromisso, não. Eu não tenho nenhum constrangimento em buscar ajuda nas áreas que eu não conheço e não tenho domínio. Os senhores é que darão o norte para a gente seguir. Os senhores é que vão participar, juntamente com o governo, mostrando quais as melhores opções para a gente buscar retornar o nosso desenvolvimento, né? Então, podem ficar despreocupados que esses compromissos, não é nem promessa, é compromisso mesmo, da gente estar firmado esse pacto aqui. Obrigado, candidato. Nós vamos agora para o outro anfitrião desta tarde, o presidente da FIBRA, da Federação das Indústrias de Brasília, Dr. Jamal Bittar. Dr. Jamal, fique à vontade, por favor. Candidato Alberto Fraga, boa tarde. Boa tarde. Minha questão também é a mesma feita aos outros candidatos, conforme explicado pelo presidente João Carlos Pimenta. É sabido, inclusive medido, que a economia do DF é extremamente dependente da administração pública e pela concentração do setor de serviços, que representa 94% do PIB da cidade. Nós sabemos como isso, de modo direto, fragiliza o potencial de geração de emprego e renda e de melhoria da qualidade de vida. Qual é a proposta de Vossa Excelência para diversificar a economia, ampliando a participação da indústria e dos demais setores? Doutor Jamal, primeiro, quero dizer que o governo vai deixar os empresários trabalhar. O governo não vai atrapalhar os empresários. E eu sei que hoje atrapalha. Quando a gente vê que um alvará dura 2 anos para ser retirado, isso mostra que o governo está atrapalhando aqueles que geram emprego, né? Eu já tenho anunciado que nós vamos reduzir alguns impostos, alíquotas. Quero revitalizar o PRODF, que é um programa muito bom, não com a roupagem que está aí. Nós temos que levar o incentivo, insistir no incentivo fiscal para os empresários. Vamos entrar nessa guerra da redução da alíquota do ICMS, para que a gente, não vou dizer que a gente vai competir com Goiás, que nós não temos nenhuma condição, mas pelo menos trazer as empresas que forem embora por falta de incentivo, lá nós vamos tentar. Nós não vamos permitir que Goiás faça o que vem fazendo. Eles se dão ao luxo de botar alguém aqui para pegar um empresário aqui e dizer, olha, venha para cá, para Lusiânia, aqui, que a gente diminui a alíquota. Nós não vamos permitir, porque agora a lei já permite isso. Aprovamos recentemente uma lei no Congresso Nacional, onde o governador pode reduzir a alíquota do ICMS sem mais aquela unanimidade que se exigia do CONFAS. Aquilo era uma farsa. Era uma farsa. E, graças a Deus, com a lei aprovada, agora não tem mais aquele jogo de cartas marcadas, onde um secretário lá de Sergipe manda mais do que o Supremo. Então, isso, pelo menos, graças a Deus, não vai ter mais, e por isso vai possibilitar que o governador reduza, dê os incentivos, e eu tenho certeza que nós vamos voltar a gerar os empregos e os empresários vão começar a progredir de novo, né? A crescer de novo, que é importante para a nossa economia. Obrigado, candidato Fraga. Aproveitando que nós temos tempo, candidato, vou fazer um bloco aqui de perguntas
Se eu quiser ir anotando, aí são só basicamente 2 temas, mas temos outros aí para aproveitá-lo aqui um pouco mais ao final. Não tem nenhuma de segurança aí não, hein? Até tinha uma aqui, mas eu já eliminei, viu, candidato? Não é o tema aqui. Tinha uma feita para um outro candidato sobre delegados, eu até pedi desculpa que algumas perguntas nós não consideramos, né? Mas em função do evento ser voltado para a construção, então peço desculpas à plateia que tenha todos que encaminharam perguntas que não são diretamente ligadas ao tema aqui da construção, mas só fique à vontade se quiser permear pela segurança também, não tem problema nenhum, aliás, é um quesito que todos nós nos importamos. Esse bloquinho aqui, ele trata basicamente de 3 assuntos. Primeiro, a CAP, que é a Central de Aprovação de Projetos. Então, qual é o destino da CAP? Há uma sensação no setor que ela vem funcionando de forma razoavelmente bem. Então, o que o senhor pretende fazer com isso? É a pergunta do Adalberto Júnior, do João, do Roberto Portela Nunes e do Luiz Fernando Zeferino, todas elas ligadas à CAP. Então, o que o senhor pretende fazer? Um outro destino para um outro órgão também no GDF, a AGFIS, na verdade para um outro não, para um órgão, né? A CAP não é um órgão. Então, para a AGFIS, qual que é o destino que o senhor pretende dar para a AGFIS? E a pergunta também do Adalberto Júnior e do Flávio Freitas sobre a LUOS. Se o senhor dará continuidade às tratativas que já foram feitas referentes à LUOS, que está em tramitação, ou se o senhor pretende puxar isso para o Executivo e começar um novo debate a respeito dessa lei. Bem, doutor, a CAP, Central de Aprovação de Projetos, as informações que nós temos, no início era muito combatida, mas que hoje parece-me que está produzindo resultados. Se está bom, vamos manter. Não vejo nenhuma dificuldade com relação a isso. A AGFIS. A AGFIS, eu já anunciei que nós vamos acabar com essa Gestapo. Esse negócio de derrubada seletiva, essa coisa dos fiscais ter esse superpoder, eu já penso diferente. Nós vamos descentralizar, é óbvio que nós não vamos abrir mão do poder de fiscalização do Estado. Agora, eu acho muito mais producente você trazer esses fiscais para as administrações regionais, onde o administrador conhece a cidade, e ali sim você deixa os fiscais fazendo uma fiscalização preventiva. Ô, gente, não tem coisa mais absurda de você saber que é uma área que não pode construir, o governo deixa construir, depois leva a água, leva a luz, joga o IPTU para a pessoa pagar, a pessoa se endivida até o cabelo para construir a sua casa e concretizar o seu sonho. Quando ele pensa que conseguiu vencer na vida, vem o trator e derruba aquela casa. Isso é pura irresponsabilidade e maldade. Então, nós queremos, metade desses fiscais vão ficar nas administrações e a outra metade nós vamos colocar exatamente na agilização para a liberação de alvarás, de habites e outras coisas mais. Com relação ao LUOS, aí eu não vou abrir mão, nós precisamos rediscutir. Isso aqui foi feito às escuras, tem coisas boas, mas tem muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Não vou nem falar da minha região, porque senão vai dizer que eu estou querendo legislar em causa própria. Mas eu jamais, como morador do Lago Norte, vou aceitar que botem um comércio na frente da minha casa. Porque o Oscar Niemeyer dizia que os pontas de picolé, as casas são voltadas para o lago. E aí vem um inteligente e quer botar um quiosque na frente da casa daqueles moradores. Isso é, no mínimo, falta de responsabilidade e falta de respeito com aqueles moradores. Eu defendo que nós temos que ter uma atenção especial para a orla, mas nos pontos de frequência da população. A orla, nesse caso, ela tem que ser livre, mas tirar o sossego, a segurança de um morador é, no mínimo, irresponsabilidade. Obrigado, deputado, por se ater ao tempo mais uma vez. Vamos agora passar aqui para uma pergunta da mesa. Convidamos a presidente do CREA-DF, que está aqui à minha esquerda, doutora Fátima Có, que o CREA é também uma das entidades que é parceira aqui na realização desse evento. Doutora Fátima, muito obrigado pela presença, pela participação do CREA também. A senhora tem 1 minuto para a pergunta, fique à vontade, por favor. Obrigado pelo convite. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Nós vimos esse ano, né, o viaduto que caiu, e com isso podemos notar que não existe
uma política adequada na parte de manutenção, de conservação, de recuperação. E nós sabemos que é determinante também, para que haja esse plano de ação, tanto a curto como a médio e até mesmo longo prazo, que haja reserva, recursos financeiros, para que se tenha esse plano de ação, e não fique só em novos investimentos. Então, minha pergunta, candidato, se o candidato tem alguma proposta de um plano de manutenção, conservação, recuperação, com ações preventivas e corretivas para os equipamentos públicos, incluindo aí as escolas, viadutos, pontes, hospitais, parques, vias e etc., de maneira contínua e permanente. Muito obrigado, doutora Fátima. Uma cidade envelhece, né? A cidade envelhece. É claro que uma cidade com 50 anos, a gente tem que ter a manutenção. E aqui eu quero falar de alma lavada. Quando eu era secretário de Transportes, nós criamos uma comissão lá no DR para que fizesse a manutenção dos viadutos. Fizemos essa comissão porque já apresentava, em 2006, alguns viadutos já apresentavam problemas. Eu me recordo que era o diretor Tanesini, e nós criamos uma comissão. Deixamos tudo pronto. Infelizmente, quando o governo foi deposto, não fizeram a licitação para nomear a comissão, mas o núcleo do estudo ficou. E tanto é que isso foi dado prosseguimento. E o que aconteceu? O governo negligenciou a manutenção dos viadutos. Os relatórios apontavam que aqueles viadutos deveria ser o segundo, se eu não me engano, a ter a sua manutenção feita, e, por negligência, acabou deixando, e está lá, o viaduto caiu, né? E se ficar nesse mesmo ritmo, outros vão cair também, porque a manutenção é necessária em todos. Assim, as escolas, 90% estão deterioradas. Eu tenho anunciado aí que não tem dinheiro para consertar. Tudo bem, eu vou buscar a mão de obra dos presos. O preso vai trabalhar no meu governo, para ele poder se sustentar, para ele poder, até mesmo um preso que tem 4 refeições e um aluno tem uma, isso não faz sentido. Então, pelo menos vou buscar a mão de obra onde eu acho que tem lá a mão de obra, e quem sabe, eu defendo que o preso ele tem que trabalhar, porque o trabalho dignifica a pessoa e pode reintegrá-lo. A chance que ele tem de ser reintegrado à sociedade é trabalhando. Então, claro que eu não vou botar um preso para fazer manutenção de viaduto, não é isso. Eu estou falando em outros setores que pode muito bem ser utilizado. Eu estou dando exemplo que quando se tem criatividade, quando se quer fazer, se faz. Quando se tem preguiça, aí as coisas caem e depois o resultado é desastroso. Obrigado, candidato Fraga. Informando a todos que, no decorrer dessa tarde, já adentrando a noite, mais de 9.000 pessoas já passaram pelo site, pela página do Sinduscom DF no Facebook. Acabamos de ultrapassar a casa de 9.000 pessoas durante todo o evento. Parabéns ao Sinduscom e a todas as entidades, Fibra e as entidades realizadoras desse evento. Partindo para mais uma pergunta da plateia aqui, eu vou usar uma pergunta do Dr. Zé Wilson, que é da ADEME, aqui do Sinduscom, associado da ADEME do Sinduscom também. Foi feita a outro candidato. Eu acho que vale para o senhor também, candidato Fraga. Temos observado que projetos e programas ainda não implantados em um governo têm sido engavetados por ser o governador, o novo governador de um outro partido, ou de uma outra corrente política. Ele pede, e gostaria de saber qual é o compromisso do senhor, na avaliação absolutamente técnica e não política, para a decisão de sequência ou arquivamento desses projetos e programas de governo, do atual governo, por exemplo. Eu acho uma burrice esse tipo de comportamento e um desrespeito ao dinheiro público. Aquilo que for bom, aquilo que tiver sentido e for beneficiar uma sociedade, seja quem for, o governo seguinte tem que dar continuidade. Isso não justifica de forma alguma. E eu realmente reclamei algumas ações que nós fizemos lá no passado. Ainda bem que nas nossas
obras, foram dadas sequências. Daí, o governo Arruda, quer queiram, quer não, foi o governo que mais fez obras recentemente, e muitas delas foram dadas sequência. Algumas desastrosas, como, por exemplo, a IPTG. Eu fazia uma reunião quinzenal, cobrava o cronograma de funcionamento da obra, cobrava os recursos, e eu, quando deixei a Secretaria de Transporte, a IPTG ela estava 16% adiantados. O dinheiro que nós fomos buscar no BID estava para construir toda aquela IPTG com a grama, com a ciclovia completa. Lamentavelmente, inexplicavelmente, fecharam a obra sem a grama, sem a ciclovia, agora que estão fazendo a ciclovia, né? São coisas que precisam depois serem apuradas, porque dinheiro tinha. Então, isso não tem como um governador que respeita o povo, ele tem que realmente dar sequência àquelas obras que são boas para a população. Não faz sentido você não dar continuidade. Eu deixei, por exemplo, o monitoramento nos ônibus. Não é uma obra, mas é uma coisa importante para evitar exatamente assalto. Deixei 420 ônibus monitorados por câmaras de segurança, né? Tinha uma central de operações na secretaria, lá no DF Trans. Entrou o governo seguinte, furtaram os pendrives. E o projeto que eu gastei 4.200.000 sumiu, desapareceu. Quer dizer, isso chega a ser uma coisa... E o Ministério Público, onde é que está? Que não viu isso aí, né? Então, eu defendo que nós temos que dar continuidade, sim, naquilo que for bom. O que não foi bom, eu jamais daria continuidade àquela obra do Mané Garrincha. Aquela eu não daria mesmo, não. E na próxima oportunidade, ainda tem 30 segundos, nós vamos ocupar o centro administrativo. Acho um absurdo um centro daquele do jeito que está. Já está numa dívida de 1.200 bilhões, ali pode ser muito bem levado sede de vários governos para lá, de várias repartições públicas, para a gente, pelo menos, acabar um pouco com esse excesso de aluguel que se gasta pelo governo do GDF. Obrigado, candidato. Partimos aqui para a última pergunta da mesa. Daniel Mangabeira, que tem nos ajudado bastante encaminhando perguntas por escrito, agora vai nos brindar com uma pergunta oral aqui também. Ele é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Distrito Federal. Daniel, obrigado também pela sua presença e pela participação do CAL aqui nesse evento. Fique à vontade, você tem 1 minuto. Parabéns, antes de tudo, ao Sinduscom e à Fibra, né, pela realização desse encontro. Cumprimento a mesa, cumprimento o candidato Fraga. Vamos ver se eu vou ser ordenador de tempo. A gente é ordenador de espaço, né? Vamos tentar fazer essa pergunta em um minuto. O senhor falou hoje à tarde a respeito de continuidade e da orla. Então, minha pergunta é a seguinte. Brasília foi resultado de um concurso público nacional de projeto que internacionalizou o urbanismo pensado por brasileiros. 57 anos depois, nossa cidade foi palco novamente de um outro concurso, que é o Master Plan da Orla do Lago. Dessa vez, a participação internacional, coisa que não acontecia no concurso de Brasília, com um dos mais conhecidos escritórios de arquitetura dos Estados Unidos, ocorreu. Ou seja, o mundo continua atento ao que se faz em Brasília. Concurso público de projeto de arquitetura é garantia de boa qualidade. Não deu certo 1 minuto, né? Uma das bandeiras, muito obrigado. Uma das bandeiras, inclusive, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, concurso público, e também de outras entidades contra a corrupção e a favor da melhoria dos espaços públicos. O senhor é a favor de concurso de arquitetura? JK imortalizou-se com o concurso de Brasília. Quais são os seus planos, então, para a continuidade desse importante concurso da Orla do Lago, né? Um avanço, na verdade, para o turismo do DF. Obrigado. Doutor Daniel, eu teria que pedir ajuda aos universitários para essa sua pergunta aí, mas eu vou tentar responder aqui. É um assunto que arquitetura, a gente, né, não conhece nada sobre arquitetura, mas eu não vejo outro caminho que não seja a valorização através do concurso público, né? Nós tivemos aí, se eu estiver errado, me corrija, mas a ponte do lago foi concurso público, não foi? Foi um concurso nacional.
Então, isso mostra que nós temos que insistir nessa mesma tese. Não podemos achar que qualquer coisa... Brasília não pode se deformar. Brasília é uma cidade tombada, né, pelo patrimônio da Unesco, então nós temos que ter cuidado com qualquer tipo de obra de arquitetura, e por isso que tem que ter o concurso para a gente ter regras, né, regras e normas que devem ser observadas para manter o nosso plano, vamos dizer assim, urbanístico, né, para não haver essa deformação. Então, é um compromisso também que a gente assume e pode ficar despreocupado. Vou ler com muita atenção essa carta aberta que eu recebi aqui, com 53 propostas, e eu acredito que, né, nós teremos, após o final, após uma análise, algum tipo de opinião a respeito desse assunto. Mas pode ficar despreocupado que o concurso público é o que nós daremos prosseguimento. Obrigado, candidato. Como nós temos um pouco mais de tempo, e para ser isonômico também entre todos os candidatos, nós vamos fazer mais algumas perguntas aqui para que o senhor aproveite o bloco de 45 minutos na sua totalidade, antes do senhor ter os seus 3 minutos finais. Uma pergunta aqui é do Renê Lima. Vou fazer um bloquinho. São perguntas bem genéricas, acho que vão ser bastante produtivas. O Renê Lima, do Sindigrãos, ele pergunta para o senhor, vou resumir aqui, basicamente essa briga entre Goiás e DF nas questões principalmente tributárias, muitos empresários saindo do DF para o Goiás, em função de um ambiente de negócios melhor. O que o senhor pretende fazer para evitar que isso continue acontecendo? A Magda Souza pergunta como é que o senhor vai lidar com os diversos órgãos de controle para fazer que essas obras paralisadas aconteçam, saia do papel, e mantendo a segurança jurídica, então Ministério Público e afins. O André pergunta sobre privatização de companhias públicas, como SEB, CAESB, BRB, qual que vai ser a postura do senhor. E eu daria 3 minutos para o senhor fazer essas respostas, dar essas respostas antes de nós irmos para o momento final. Fique à vontade. Doutor Marcelo, a segunda eu não entendi. Vamos lá. A segunda sobre os órgãos de controle, é isso? Isso, Tribunal de Contas, Ministério Público, né? Tem muitas obras paralisadas, trazem uma certa, não os órgãos, obviamente, mas um ambiente de insegurança jurídica. Isso faz com que o empreendedor pense 2 vezes antes de fazer alguma obra. Como é que o senhor pretende ter essa relação do governo com não só o Poder Judiciário e Legislativo, mas também Ministério Público e Tribunal de Contas? Bom, com relação à primeira da Sindigrãos, eu já disse aqui, entrar na guerra de redução das alíquotas e criar incentivos para os empresários. E volto a dizer, e aposto que se der 25-25, nós teremos esse problema resolvido. 25-25 é Caiado lá e Fraga aqui no DF. Então, aí, são 2 amigos, 2 pessoas que se conhecem há mais de 25 anos, então, esses assuntos poderão ser resolvidos. 25-25. Coincidentemente, foi o meu número de deputado federal. Com relação ao controle, aí nós temos um problema realmente, né? O Ministério Público, a gente sabe que tem horas que faz uma coisa boa, mas tem horas também que ele tem um excesso de zelo. E, às vezes, não permite que as coisas aconteçam. E aí a culpa recai sobre o governo, mas, no fundo, tem realmente o dedo do Ministério Público. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Câmara Legislativa, isso pode ser conversado em algumas situações. Eu tive problemas como secretário de Transporte, que o Tribunal de Contas proibia a entrega dos lotes dos micro-ônibus, e eu fui à Justiça, busquei ajuda no Judiciário, e eles mandaram que eu fizesse o que deveria ser feito. E não me deu problema. Por quê? Porque, além vamos dizer assim, de alguns pontos de vista equivocados por parte do Tribunal de Contas, a Justiça me deu o sinal verde e eu prossegui e, graças a Deus, resolvemos. Privatizações. Eu já disse que não concordo com as privatizações, nem do BRB, nem da CAESB, nem da SEB, e nem tampouco da saúde, né? Saúde, nós temos aí um exemplo aí do hospital de base, do Instituto Hospital de Base, que é uma aberração, é uma invenção
É aquela história do jabuti, que está na árvore. Pelo que eu sei, jabuti não sobe em árvore, então tem alguma coisa ali que precisa ser melhor investigado. Eu não concordo com o modelo que foi feito ali no Instituto Hospital de Base. O BRB, eu quero transformar o BRB num banco de fomento, verdadeiramente, para financiar o micro e pequeno empresário e também o empresariado. Aí sim, nós podemos ter um banco voltado para um desenvolvimento. Né? Privatizar, não. Nós vamos valorizar esse banco, é um banco necessário, e até mesmo com projetos para a nossa juventude, dando 20 mil reais para o nosso jovem começar o seu pequeno negócio. Sem sombra de dúvida, será um sucesso na nossa gestão. Obrigado, candidato. Obrigado mais uma vez por se ater ao tempo. Eu peço aqui encarecidamente a todos, nós vamos fazer uma virada de mesa aqui imediata em função do horário. Então, o próximo candidato, que é o último, vai ser o último bloco de 45 minutos, já começará imediatamente após o encerramento desse. Nós não teremos aquele intervalozinho que tivemos nos blocos anteriores, então peço encarecidamente aqui em nome do evento para que todos permaneçam no auditório para que a gente já dê encaminhamento. Candidato, muito obrigado pela presença do senhor. O senhor tem agora 3 minutos aí para suas considerações finais. Em nome do Sinduscom, DF e da Fibra, eu agradeço muito a presença do senhor aqui conosco nessa tarde e desejamos boa sorte na caminhada do senhor. Eu que quero agradecer essa oportunidade. Peço desculpas, não tenho domínio sobre o assunto, mas sou um bom aluno, né? Gosto de ouvir aqueles que conhecem de perto os problemas. É o velho ditado, né? Diz que vocês é que sabem onde é que o calo aperta. Então, seria muita burrice de um governo não ouvi-los. Não ouvi-los. Quero ter essa parceria com o Sinduscom, Fibra, até mesmo porque os interesses nossos são comuns. Nós queremos uma cidade gerando emprego, riqueza, para que a gente, com isso, não tenha essa violência nos patamares que estão. Vamos empreender, vamos incentivar, sim, o setor produtivo, e eu espero que nós estejamos juntos, porque esse desafio de diminuir com a violência na cidade, ele passa, sem sombra de dúvida, pela geração de emprego. Eu digo que as causas da violência é a falta de emprego, é a falta de educação, é a falta de religião. Não adianta culpar a polícia, porque a polícia ela atua nos efeitos da violência. As causas da violência é falta de políticas públicas. É isso que gera a violência. Por isso que eu insisto nessa tese de que nós temos que acabar com essa questão de estar enxugando o gelo constantemente. Não adianta a polícia prende, vai para o presídio, 74% volta para o crime, ou seja, volta para o presídio. E, enquanto isso, nossos filhos correm risco de vida porque está usando um celular, porque está usando um tênis. Nós temos que, pelo menos, diminuir a falta do poder aquisitivo, que é a falta de emprego, para que não se transforme numa violência. A violência, eu digo que é que nem a educação dos nossos filhos. Se você não corrigir a tempo, depois não tem mais jeito. Exemplo, Rio de Janeiro. Por isso eu aposto muito, quero resgatar a qualidade de vida que nós tínhamos, quero resgatar as condições de saúde que nós oferecíamos à população de Brasília e, principalmente, tirar a educação da posição vergonhosa que hoje se encontra. Hoje o Distrito Federal, com todo o investimento, está entre os 3 piores estados da federação. Isso é inacreditável. Alguma coisa está errado. Se não tivéssemos recurso, mas existe recurso, então não se justifica. De acordo com os índices do IDEB, Brasília está entre os 3 piores resultados no país. Muito obrigado a todos. Agradecemos a presença do candidato Alberto Fraga.